Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para fazer essa live às segundas-feiras, pois estamos ainda impedidos de frequentar as nossas reuniões públicas lá na sede da Associação Municipal Espírita de Caruaru. Então, estamos aqui trazendo essa live com o tema A Importância da Religião. O que estamos propondo hoje é mostrar que a religião ainda é importante para as nossas vidas. E hoje convido a vocês para compreender, se fazer compreendido e compartilhar também os pensamentos para ver se a gente encontra algo que possa fazer com que nos sintamos melhores nesse momento tão grave que estamos passando. Mas é importante informar a todos vocês aí que não temos toda a ciência, não temos toda a sabedoria e estamos aqui mais como informante do que sábio, porque há muito ainda a que se aprender. Mas boa noite a Glécia, boa noite a Cris, sejam bem-vindos aí a nosso estudo, a Aninha, e vamos começar nosso estudo, como a gente sempre faz, pedindo amparo, pedindo a ajuda dos benfeitores espirituais, numa pequena oração. Convido a todos para em pensamentos, onde quer que vocês estejam, nos seus lares, não importa, assistindo, façam uma prece. Vamos fazer todos juntos. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por esse momento, por estarmos aqui, beneficiando de alguma forma, levando o amparo e consolo das orientações que o Espiritismo nos traz. Faça-se a tua presença entre todos nós, a todos aqueles que estão necessitados dos teus postulados, para que possam encontrar entendimento para tudo o que está acontecendo nesse momento, mas que não percamos de forma alguma a confiança em Ti, Jesus. Pedindo a José de Arimateia, nosso patrono espiritual, que nos ampare também, nos auxilie, junto com os bons espíritos, para que estejam entre nós. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Então, vamos lá começar a nossa, vamos falar assim, bate-papo, né? A Dora tá aí. Meirelles, boa noite, Meirelles. Boa noite, Dora. O que eu trago para vocês aqui é exatamente... Boa noite, Marluce. A gente estava conversando hoje com o Marluce. Marluce perguntando, não vai ter live hoje não? Eu digo, vai ter. Não teve sexta-feira o estudo do Livro dos Espíritos por questões técnicas. Mas vamos trazer informações para a gente tentar entender por que a religião é importante. O que o Espiritismo acha da religião ou das religiões. Por isso trago essas informações aqui. É preciso que a gente entenda que o Espiritismo tem três aspectos. O aspecto científico, filosófico e o religioso. As pessoas têm um certo temor de usar a palavra religião ou aspecto religioso. Gostam de usar o termo aspecto moral. Mas não importa. Palavras é um grande problema para algumas pessoas. Então, para a gente aqui, é mais importante do que as palavras, o entendimento. Então, a definição que a gente poderia resumidamente trazer sobre o que é o Espiritismo é que é uma ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual. É o Espiritismo trazendo um entendimento que não há nem mais nem menos algo que seja sobrenatural, e sim forças vivas que muitas pessoas e muitos de nós não conseguem entender e compreender da própria natureza. Então há muitos fenômenos e o Espiritismo, na sua ciência,
estuda esses fenômenos, retirando o fantástico, retirando o maravilhoso desses fenômenos. Então, o Espiritismo, na verdade, é a chave que vai auxiliar todas as religiões, o entendimento dos ensinamentos do Cristo. Por isso, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as leis do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Esses dois princípios, ciência e religião, não podem contradizer-se. Isso está, gente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma definição minha sobre ciência e religião. Está lá exatamente no trecho em que vai tratar sobre a união da ciência com a religião, que é proposta do Espiritismo. Porque os Espíritos dizem, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu que foi lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são ciência e religião, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Isso é Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Floriza, boa noite. Quero saber de vocês, vou me aproximar aqui, se o áudio está bom, estão escutando bem aí o áudio, a imagem também está legal. Hoje vamos ver se a gente não tem problemas aí. Então vocês me respondam aí se por alguma razão vocês estão recebendo ou não a boa imagem ou o bom áudio. Então vamos fazer uma viagem aí, para a gente entender que a religião é uma proposta trazida pelo planejamento dos espíritos superiores, da divindade, que temos aqui na Terra. Obrigado, Cris. Legal, hein? Estão ótimos, né, Dora? Obrigado também. Então, os espíritos que governam o nosso planeta, liderados por Jesus, eles, no seu planejamento evolutivo, incluíram a religião. Nós vamos encontrar uma obra que aconselho a todos a lerem, além da codificação, é importante que alguns livros complementares sejam estudados. O termo já está dizendo, livros complementares. E no livro A Caminho da Luz, muito bom esse livro, do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, tem lá uma parte que trata de espíritos que foram expulsos de um orbe, de um sistema solar. Esse sistema solar se encontra muito semelhante ao nosso, se encontra na constelação de Cabra, ou Capela. E esses espíritos, milhares de espíritos, foram trazidos porque eles não mais tinham condições de habitar aquele planeta. Por quê? Porque aquele planeta evoluiu tanto que quem não acompanhasse essa evolução teria que reencarnar em outro lugar. Não ia reencarnar naquele planeta, daquele sistema solar, na constelação de Capela. E eles tinham que habitar outros mundos. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. E eles foram exilados. E Jesus, na época em que eles vieram para cá, era a Idade da Pedra. E Jesus precisava de alguns espíritos para dar uma acelerada na evolução do nosso planeta. E trouxe,
na sua misericórdia, trouxe para a Terra, aceitou esses espíritos desse planeta, que não sabemos o nome, mas sabemos que é de um sistema solar que faz parte da constelação de Capela. E esses exilados habitaram todo o planeta. Agora vejam só, você sai de um planeta muito evoluído, mais evoluído do que a Terra hoje, e vir para um planeta na Idade da Pedra, é muita descida. Eles não evoluíram. Eles apenas foram morar num planeta menos desenvolvido. Como eles eram muito desenvolvidos, tinham muitas informações já adquiridas, reencarnando aqui, encarnando pela primeira vez em nosso planeta, iriam, com seu conhecimento, trazer muitas tecnologias e aprimorar em várias áreas. Ciência, na filosofia e na religião. Era parte do planejamento. E, apesar de habitarem toda a Terra, 4 grandes grupos se acumularam em algumas regiões da Terra. E uma dessas regiões foi a Índia, aquela região da Ásia em que se apresenta muita cultura religiosa, muitas crenças em muitos deuses. Eles foram habitar aquela região. Um dos 4 grandes grupos, apesar de todo o planeta ter sido habitado por esses espíritos, a concentração maior se deu em 4 regiões. Foi o povo hebreu, um desses grupos, os indo-europeus, não é? E os hindus, além daqueles que a gente viu no Egito, né? Que habitaram aquela região do Egito. Então, com as pirâmides e tudo mais. Mas o que eu chamo a atenção para vocês aqui é os exilados que concentraram-se na região da Índia. Porque Emmanuel diz que eles foram as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo, aqui na Terra. Porque, como provindo de uma raça de profetas, de mestres iniciados, em cujas tradições iriam beber a verdade os homens e os povos do futuro. E essas escolas de pensamentos guardavam muitos mistérios, com muitas sagradas tradições de respeito. Esses sistemas avançados de religião e filosofia é vestígio, herança, lembrança da população do planeta de onde eles vieram. Então, eles trouxeram filosofia e religião avançada para o nosso planeta, contribuindo para o futuro. Então, foram os hindus que introduziram esses sistemas e que hoje em todas as religiões nós vamos encontrar. Não estou dizendo que vai ser igual, mas influência da prática do entendimento religioso trazido por esses espíritos de Capela, inicialmente na Índia. Porque até Jesus, né, preparando a sua vinda aqui na Terra, antes de Jesus encarnar aqui na Terra, para trazer seus ensinamentos. Boa noite, Tereza. Nossa amizade continua firme e forte. Jesus mandou aqui à Terra alguns espíritos muito, mas muito evoluídos, preparando a sua chegada, com conhecimentos esses espíritos. Ele trouxe Confúcio, Kong Fo-tse, muito tempo antes dele chegar, 5 séculos antes de Jesus vir, preparou os caminhos do evangelho dele. Na Grécia, na Roma e em outros centros adiantados do planeta. Enviou Jesus, vejam só, elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia. Algum tempo antes da sua chegada aqui, das suas palavras, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Gente, muita pessoa pode entender assim, mas o pessoal não aceitou os ensinos de Jesus, não. Não aceitaram
alguns que o colocaram na cruz, mas muitos mesmo, parece que 5 séculos depois desses espíritos ter vindo, parece que relembraram esses ensinamentos. Parece que faltava algo, e Jesus assim o trouxe para esse entendimento. Por isso que a gente viu tantos espíritos cristãos sacrificando suas vidas em nome de uma verdade. Então a religião, Jesus preparou a religião para a sua vinda, mandando espíritos desse entendimento sobre religião. Jesus não combateu religião, de forma alguma. Alguém vai dizer, não, mas ele entrou no templo, combateu o farisaísmo, os fariseus, os falsos profetas, os cultos exteriores. Jesus não combateu a religião. Pelo contrário, Jesus veio dar força à religião, mas de uma forma diferente de culto. No livro Evolução em Dois Mundos, vocês podem pesquisar lá, é outro livro do espírito André Luiz, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Evolução em Dois Mundos. Então a gente está tratando aí de evolução. O que é evolução em dois mundos? Evolução encarnado, evolução desencarnado. Então a gente evolui nos dois mundos, nas duas regiões, a material e espiritual. Tem um trecho lá que trata sobre Moisés e diz assim, olha, desde essa hora, o conhecimento religioso, baseado na justiça cósmica, veja só, generaliza-se no âmago das nações. A época era de Moisés. Conhecimento religioso baseado na justiça cósmica. Porquanto, através, vejam só, da mensagem de Moisés, informa-se o homem comum que perante Deus, o Senhor do universo e da vida, é obrigado a respeitar o direito dos semelhantes, para que seja igualmente respeitado. Reconhecendo que ele e o próximo são irmãos entre si, filhos de um Pai único. Esse ensinamento está tudo nos 10 mandamentos. Então, diz lá Emmanuel, e diz lá o Espírito André Luiz, estou ditando para vocês trechos do livro Evolução em Dois Mundos. Diz assim, a religião passa desse modo a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior. Paradinha aí. Vamos parar. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na época de Moisés, está dizendo assim, religião passa desse modo a atuar em sentido direto no acrisolamento do corpo espiritual para a vida maior. Então, religião tem um propósito divino aqui na Terra. Sim, e vamos ver que o mundo não vai evoluir sem as religiões. A religião, não vamos discutir aqui de forma alguma prática religiosa. Estamos aqui trabalhando religião. Aí a prática é coisa dos homens. Mas a religião é o propósito divino de inserir nas mentes dos espíritos, não importa a ordem, os direitos morais, gente, da lei universal. Respeitar o semelhante para ser respeitado. E conduzir o homem a entender que somos todos irmãos e que temos um único Pai. Isso mesmo. Então, educando hábitos e depurando-se pouco a pouco no cadinho dos séculos para preparar a vinda do Cristo. Estamos tratando da época de Moisés. Então vejam só, a religião foi usada como propósito para preparar o homem para a vinda de Jesus. Depois a gente vai entender por que a religião. Por que não na filosofia? Por que não preparar
na ciência apenas. Jesus usou todos os argumentos para entendimento da sua grande, magistral filosofia, ciência e religiosidade. Porque Jesus é o governador do nosso planeta. Então, as ideias de justiça, de solidariedade, dos deveres coletivos e individuais com a higiene do corpo, da mente, foram todas introduzidas nesse momento, a partir das religiões. E a relação de Jesus com as religiões é exatamente como um sistema educativo, em que vai educar o homem para entender que não precisamos de templos de pedra, não precisamos de rituais, nem hierarquias efêmeras, nem o avanço do poder humano. O mestre começa a mostrar que as arcas do conhecimento ele traz e vai distribuir esse conhecimento para todos. Então, por isso, a religião foi uma ferramenta usada por Jesus para contribuir no entendimento das suas propostas. Mas é claro, a gente vai entender aqui e vamos propor a importância da religiosidade em vida. Claro, qualquer um que você converse, qualquer pessoa que você venha a tratar e discutir sobre moral, a religião vai entrar na discussão. E muitas pessoas dizem assim, mas as religiões mataram, as religiões destruíram. Mas não só as religiões fizeram isso. Então, religiosidade é parte integrante da religião. Mas onde a gente vai poder iniciar o entendimento da religiosidade? O que é religiosidade? Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, a gente não precisa de religião, a gente precisa de religiosidade. Aí eu pergunto, e o que é religiosidade para você? Muitos não conseguem responder de forma adequada. Então, vamos fazer um passeio aqui, que pode até incomodar muito, né? Porque hoje, atualmente, as religiões são os primeiros passos para entendermos a necessidade de uma boa relação da criatura com o Criador. Atualmente, a gente tem testemunhado, até dentro do movimento espírita, um discurso contra a religião, ou contra os outros credos até. Raríssimas, mas tem. São mágoas tão implícitas e às vezes explícitas nas pessoas que não querem se relacionar com Deus no formato religioso tradicional. Mas só que essa luta contra os formatos religiosos tradicionais muitas vezes passam do limite aceitável de crítica. Começam a generalizar toda a religião é errada, partindo muitas vezes para receitas pessoais, criando até suas próprias leis de relação com Deus. Em alguns casos, essas pessoas que combatem a religião criam até dogmas e leis acima da própria lei divina, por desconhecerem as suas limitações. Eu tenho minhas críticas aos formatos religiosos atuais, mas eu não posso, pela minha opinião, obstar a realidade. A realidade é que a maioria das pessoas procuram Deus inicialmente através das religiões. Há aquelas pessoas que odeiam as religiões e querem salvar os religiosos, os afastando delas, acreditando que as pessoas são escravas das religiões. Querem libertar, mas querem libertar atacando-as. Mas bastaria se afastarem delas e tudo estava resolvido. Se estão tão certos de que as religiões não deveriam existir, por que se incomodar tanto? Muitos odeiam tanto a religião que não percebem que lutam contra o que está amparando bilhões de pessoas.
lutar contra algo que está amparando bilhões de pessoas, eu acho tanto sem muito efeito moral digno. Perguntamos aos opositores das religiões: qual é a razão de se revoltarem contra as religiões, se podem se relacionar com Deus sem a necessidade de atacar elas? Ou não acreditam em Deus? Ou atacam as religiões porque não acreditam em Deus? Mas se acreditam em Deus, onde está escrito que foram eleitos para perseguirem e destruírem os preceitos das religiões? Onde está? Quem lhe elegeu? Porque você acredita que pode encontrar algo melhor que as religiões para alcançarmos o entendimento de Deus. Opõem-se às religiões, parece que para algumas pessoas preenche um vazio existencial. Na atualidade, pensem bem, meus queridos, hoje, na atualidade, a gente pode estar dentro do Evangelho de Jesus sem estar em uma religião? Pode? Se pode, como? É certo que Deus não escolheu ninguém para o serviço de oposição às religiões. Não vejo ali no Evangelho de Jesus, Jesus atacando as religiões. Jesus jamais citou assim, olha, o judaísmo, o islamismo, qualquer outro tipo de religião. Apesar do islamismo veio depois do Cristo. Mas existia outras crenças, outros cultos. O próprio culto romano era baseado em muitos deuses. Jesus não atacou a crença generalizada, atacou a parte de forma bem racional, na parte em que não estava ligado ao evangelho que ele trazia. Ele dizia que só tínhamos um único Pai, mas jamais se opôs a todo o sistema religioso. Tentar preencher esse vazio com essa luta contra as religiões é, talvez, não estou criticando nem condenando, talvez seja para substituir a falta de opções ou ideias que possam substituir as religiões. Como não tem opção para substituir as religiões, então vou fazer o seguinte, vou atacar. Então, talvez sim, talvez não. Mas no passado e hoje, especialmente hoje, há uma clara dificuldade de encontrar alguém que queira defender o Evangelho de Jesus nos meios acadêmicos. Nos meios acadêmicos, nos cientistas, não vejo muito. Tem, mas é muito pouco. E eu pergunto para vocês, se vocês acham que existe algum problema de buscar o Evangelho de Jesus nas religiões? Existe algum incômodo, algum erro nas leis divinas que possa chegar a nós e dizer assim, não me procure nas religiões, vocês não vão me encontrar nas religiões? Então qual é o problema? Vou citar pessoas que estavam em suas religiões criticadas historicamente por muitas pessoas, mas tinham uma boa relação com Deus. E foram referências intelectuais e morais. Boa noite, Silvana. Madre Teresa de Calcutá era católica daquelas, viu? Daquelas mesmo. Irmã Dulce, também muito católica. Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Mahatma Gandhi. Olhe, muitos dos mensageiros do Cristo encontraram melhor região aqui na Terra para difundir o Evangelho de Jesus nas religiões. Ele não escolheu dentro de um aglomerado de cientistas.
De forma alguma. Na parte moral, há um melhor espaço para aceitação de ensinamentos do Cristo na religião. Na ciência e na filosofia, há muita discussão sobre o que é o que não é, mas a prática moral, o entendimento, me digam, onde a gente vai encontrar se não for na religião? Para atender uma demanda maior, creio eu. Ah, na ciência pode? Pode, mas a demanda é muito pouca. Nos meios acadêmicos pode, nos meios acadêmicos, claro que pode, mas a demanda e os efeitos são poucos na parte moral. É claro, tem exceções. Tem pessoas que não precisam das religiões para lograr êxito na relação com Deus. Mas são poucos. Poucos que logram êxito em levar o Evangelho de Jesus às pessoas, evitando os princípios religiosos vigentes como orientadores iniciais da relação da criatura e o Criador. Iniciais. Tem pessoas que acham que já estão desenvolvidos o suficiente para não precisar das religiões. Olhe, na Revista Espírita de 1858, tem uma entrevista de um espírito de Júpiter. Numa reunião mediúnica, o espírito de Júpiter apareceu lá para conversar e disse que Júpiter é um planeta tão evoluído que se um terráqueo fosse levado até lá, no nível evolutivo que estamos hoje, em que classe a gente estaria lá em Júpiter? Aí a resposta dele: entre o macaco, entre vós. Veja só como eles estavam evoluídos. E Kardec perguntou: há religiões lá? Eles disseram que não. E complementaram a resposta: não. Por templo, o coração do homem. Por culto, o bem que ele faz. Então, muitas pessoas podem entender assim: ah, Júpiter está tão evoluído que não tem religião. Certo. Mas ele está evoluído. Nós não. Ele não disse que religião era errado. Ele não falou que religião não tem utilidade. Ele apenas respondeu a resposta implicitamente, dizendo que, olha, lá não precisa, mas aqui precisa. Porque lá todos professam o bem, ele diz. Lá todos professam o bem. Por isso que não tem religião. Aí eu pergunto, todos professam o bem aqui na Terra? Eu acho que não. Então, implicitamente, ele quis dizer assim, olha, quando todos estiverem fazendo o bem, não haverá mais a necessidade das religiões. A resposta está bem clara lá, mas implicitamente dá esse entendimento de que a religião parece que é fundamental nesse momento em que estamos na evolução, desde os primórdios, porque se Jesus permitiu que os princípios e ensinamentos religiosos que vieram dos espíritos de capela, eu acho que está dentro do planejamento evolutivo para os que fossem habitar aqui na Terra. Porque Emmanuel diz que esses princípios seriam utilizados no porvir. Para muitas pessoas, gente, é como se as religiões fossem culpadas por todo o mal da humanidade. Mas não são. Não são. Essas pessoas esquecem que as religiões não tomam a vida corporificada. Ela só pode se expressar através dos homens. Por isso, não importa a religião. O que importa é como você se porta com os seus semelhantes. A verdadeira religião é aquela que transforma o homem para melhor, intelectualmente e moralmente. A gente acredita que a grande maioria das religiões propõe o restabelecimento dos homens com Deus. Claro, com caminhos diferentes. Os homens
é que adaptaram as práticas e interpretações religiosas às suas necessidades e interesses, nem sempre adequadas às propostas redentoras do Evangelho de Jesus, muitas vezes explícitas de agir no bem comum, essas propostas do Cristo. Até as pessoas que se opõem às religiões e tentam uma relação harmoniosa com Deus sem a religião, terminam criando suas próprias regras, impregnando com as suas paixões e falham nos seus propósitos, repetindo os mesmos erros que as religiões que eles atacam cometeram ao propor uma relação harmoniosa com Deus. O certo, gente, é que as religiões propõem uma ética. O homem executa ou não, livre-arbítrio. À medida que o homem evolui, entende melhor como interpretar as propostas religiosas. A crença religiosa há um século atrás não é a mesma de hoje. O comportamento religioso evolui. Comportamento, as práticas vão evoluir conforme o homem evolui. Por isso, a necessidade de unir a religião com a ciência, que é proposta do Espiritismo. Está claro, através dos tempos, que essas práticas mudaram. Na Idade Média tinha uma prática, hoje não tem mais. A gente vê também um exemplo muito bom do André Luiz, o espírito André Luiz do livro Nosso Lar. André Luiz, apesar de estar inserido numa religião, quando estava vivo aqui encarnado, não inseria em seu íntimo a prática moral interior. Ele até se inseria na religião, mas tinha conhecimento também, mas essas práticas exteriores e fáceis faziam parte do seu cotidiano. Não tinha prece sincera, não tinha a prática sistemática do bem, o conhecimento, o autoconhecimento, ele não buscava para comparar com a moral do Cristo. Não controlava suas más tendências. André Luiz tinha muitas más tendências. Não era comum para ele, na sua visão religiosa. Estava inserido numa religião, mas ele só estava nela. Mas a religião não estava nele. E no momento em que ele desencarna, se vê nas zonas inferiores, desesperado. Então, gente, não devemos nos apegar à palavra religião como se ela fosse culpada dos males da humanidade. Porque a gente vai fechar a única porta para inicialização da espiritualidade humana. Até na época de Kardec não se viu o espiritismo como uma religião. Na época de Kardec, as pessoas não viam, as pessoas de fora, não conseguiam ver espiritismo como uma religião. Por quê? Porque não tinha as práticas das religiões tradicionais. Tinha um periódico lá, um jornal de discussão de Bruxelas, e tinha um artigo lá impresso, e no artigo dizia, um repórter dizia que que o espiritismo não era religião, porque não tem dogma, nem culto, nem sacerdote, nem artigo de fé. Aí ele achou que não era, que era mais uma filosofia, porque era uma doutrina estabelecida sobre a prova da certeza da imortalidade da alma. Achava que o espiritismo era só isso, uma visão de um jornalista, do jornal Le Discussion. Esse artigo foi lido pelos integrantes da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris e foi colocado na Revista Espírita em fevereiro de 1868, para que as pessoas discutissem, os membros da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E depois desse artigo, publicaram um em seguida, sobre o que eles achavam sobre esse artigo. Vejam só o que disseram lá. Em suma, o Discussion não se apresenta como órgão nem apóstolo do Espiritismo, tirando toda a autoridade daquele artigo. Gente, isso é a Revista Espírita de fevereiro de 1868. O grupo da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris foi contra o artigo do periódico, do jornal, dizendo que não era religião. Começa por aí. Gente, o materialismo iria adorar a extinção das religiões. Nós espíritas
devemos combater é o materialismo, o único inimigo, segundo Allan Kardec, da preparação do homem para o mundo espiritual. Allan Kardec deixou bem claro nas obras da codificação nosso papel espírita com relação à religião. Tem lá, o próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Também o Espírito São Luís, no Livro dos Espíritos, ele diz assim: os espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Defesa de São Luís. A religião. O Espiritismo veio dar força, hein? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz um comentário lá. O Espiritismo, diz Kardec, é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião, a base religiosa. Deus, a alma, as penas e as recompensas futuras. Allan Kardec, hein? O Espiritismo está embasado nas bases da religião. E tem algo muito mais forte. Há um dedicado irmão e amigo de Allan Kardec, né? Foi na Revista Espírita de 1862. Gente, Kardec foi que escreveu isso. Vejam só o que Kardec diz na Revista Espírita. Visando a desacreditar o Espiritismo, pretende alguns que ele vai destruir a religião. Sabeis que é exatamente o contrário, diz Kardec. Pois a maioria de vós que mal acreditáveis em Deus e na alma agora creem. Quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Quem não mais punha os pés nas igrejas, a elas vão com recolhimento. Allan Kardec, Revista Espírita de 1862. Olha, tem lá Santo Agostinho, na Revista Espírita de 1862. O que ele diz? Ainda uma vez, é uma filosofia, ele falando sobre espiritismo. Ainda uma vez, é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais de toda religião e na moral do Cristo. Repousa sobre as bases fundamentais de toda religião e na moral do Cristo. Então, todos os ensinamentos religiosos têm uma base lá única, fundamental. E tem muitas coisas que não fazem parte, mas há uma universalidade, mesmo em religiões diferentes, de algumas propostas éticas, morais. Ele fala disso. E na moral do Cristo. Se renegasse o cristianismo, ele, o espiritismo, iria se desmentiria e se suicidaria, segundo Santo Agostinho. O próprio Emmanuel esclarece no livro Consolador. Consolador é do próprio Emmanuel, o Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco de Xavier. Ele diz: podemos tomar o espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia, que vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que nos liga ao céu. E Kardec tem essa mesma opinião do nosso ponto de vista sobre as religiões. Concluindo, o Espiritismo também é uma religião, segundo Allan Kardec. No discurso de abertura da sessão anual de comemoração dos mortos, em 1º de novembro de 1868, a gente vai encontrar esse discurso na Revista Espírita de dezembro de 1868. Kardec diz lá no discurso:
àquelas pessoas que querem destruir as religiões. Veja o que ele diz para essas pessoas que combatem a religião. Em seu radicalismo, palavras de Kardec, em seu radicalismo, pensam que seria melhor construir hospícios do que templos, porque o templo de Deus está em toda parte. Nessa mentalização, nessa utopia, não, Deus está em toda parte, a gente não precisa de templo, não. Kardec diz assim, isso é radicalismo. E ele continua, porque Deus pode ser adorado em toda parte. Essas pessoas defendem isso. Porque cada um pode orar em sua própria casa e a qualquer hora, ao passo que os pobres, os doentes, os enfermos necessitam de lugares de refúgio. O isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Revista Espírita, dezembro de 1868. Confirma então Kardec, em seu discurso, que somos uma religião, com práticas diferentes das outras, lógico. E ele diz assim, se assim é, perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto. Revista Espírita, dezembro de 1868. E Kardec, no discurso, demonstra como a palavra complica as coisas. Inicialmente, não se apresentava o Espiritismo como religião. Por isso, ele, no seu discurso, explica por que a palavra complica. Por que, diz ele, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque algumas pessoas têm declarado. Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia do culto. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente. Isto é, com recolhimento e o respeito que comporta a natureza grave dos assuntos de que elas se ocuparam. Fazer prece. E a aparente confusão é devido à falta de um vocábulo para cada ideia. Por isso, não há nenhum problema para a gente não atrapalhar a cabeça do povo, a gente encontrar um novo nome para a religião. Não vai ajudar em nada o Espiritismo. Palavras aí de Kardec, não é? Gente, não percamos tempo em combater as religiões, nem o aspecto religioso do Espiritismo. Não é o propósito nosso. E o Espiritismo não veio combater religião. Veio dar força, como a gente viu aí. Portanto, não pode se dizer espírita, se assim você disser eu sou espírita, aquele que combate as religiões. Nosso inimigo é o materialismo. A religião será perfeita quando os homens forem perfeitos. O materialismo distancia o homem do progresso espiritual. André Luiz era um materialista dentro de uma religião, o espírito André Luiz. E onde a gente vai encontrar Deus? No materialismo? O materialismo promete muita felicidade rápida a muita gente. E boa parcela dos corações humanos acreditam em Deus como um atendente rápido aos nossos caprichos infelizes para a vida material. Tem gente que crê em Deus para atender seus propósitos materiais, criando uma espécie de competição contra as promessas do materialismo, acelerando a felicidade. Mas felicidade se conquista dia a dia, um dia por vez, uma vida por vez, conforme Jesus asseverou. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não devemos, como espíritas, apresentar qualquer possibilidade de felicidade rápida. Primeiro que o conceito de felicidade é muito relativo e ainda distante da nossa compreensão.
Segundo, não se pode obter felicidade sem vencer esse dia a dia de luta para conquistá-la. E vida a vida. Se alguém responder para alguém que está em desespero, a quem recorrer? Alguém disser, procura Deus? É óbvio que não iria solucionar de imediato o martírio de qualquer pessoa. Seria apenas uma mera informação. Procurar Deus. Onde eu vou encontrar Deus? Muitos de nós ainda não o encontramos ainda e nem percebemos sua presença pelas suas obras. Deus tem um reino. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós, afirmou Jesus. Ele diz lá, e interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele aqui ou ele ali, porque eis de que o reino de Deus está entre vós. Está em Lucas, capítulo 17, no versículo 20 e 21. Então, como chegar a Deus? Como acessar esse reino? É mais complexo do que muitas propostas religiosas, dogmáticas e propostas antirreligiosas podem afirmar. É muito mais complexo. É preciso aceitar uma nova ordem de comportamento baseada na moral de Jesus, o maior representante de Deus entre nós conhecido. O equívoco geral sobre a busca de Deus, ao nosso ver, é que vem Jesus como um enviado para substituir nossas responsabilidades. Ele nos foi apresentado por muitas religiões cristãs como um Deus da mitologia grega, romana e nórdica. Temos que entender sua proposta pelo lado científico das leis divinas, na filosofia das suas palavras, para encontrarmos a melhor moral para bem viver. Estejamos vivos ou mortos. Jesus é o nosso modelo de vida, nossa meta, nosso caminho para viver. Não é o substituto das nossas responsabilidades. A busca de Deus deve ser interior, não exterior. A reforma interior exige esforços e sacrifícios de coisas que aparentemente parecem fáceis de desligarmos, tornando-se difícil quando nos propomos a mudar. Somos escravos de muitas coisas sem sentido real, que ainda nem conseguimos identificar esses grilhões. Quantas pessoas ficam deprimidas ao ficarem sem seus smartphones? Quantas também estão deprimidas por estarem com seus smartphones? Afinal, a felicidade é com ou sem? Se for exterior, ao ser, com e sem, não vai preencher os seus vazios. Pode até dar a impressão que está preenchido, mas por pouco tempo. Se Jesus afirmou que o reino de Deus está dentro de nós, certamente a reforma tem que ser interior para encontrá-lo. E devemos sempre buscar dentro de nós para acrescentar o que nos falta na alma. Porque Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se o reino de Deus está dentro de nós, Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus. Podemos até entender, se o reino de Deus está em nós, ao buscar o reino de Deus, devemos buscar o autoconhecimento. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Qual a saída para tantos paradoxos da felicidade? Como com ou sem? Libertar-se das amarras exteriores que nos iludem. É um bom início, hein? Início. Apesar de não ser tão simples e fácil assim, quando começamos a reforma, não é? Vocês já pensaram em fazer uma reforma em casa, sem planejamento, do que pode e o que não pode gastar ou fazer? Já fizeram isso? O que usar? E quando terminar essa reforma,
A íntima é bem parecida, a reforma íntima. Vai ser um desastre anunciado tentar uma reforma sem planejamento. É assim que muitos fazem para reformar a casa mental. Não planejam. Tem que desenvolver o seu lado interior, não exterior. Ninguém pode nos substituir na viagem de aceitação de novos valores para nos transformar em um novo homem. Ninguém pode substituir. Pode nos auxiliar, pode nos consolar, dar subsídios, informar, esclarecer, mas nunca substituir nossos esforços. A religião faz isso. Da mais dogmática a mais racional, como o Espiritismo, ela busca consolar, dar subsídios, informar, esclarece, mas, apesar disso tudo, ela não pode substituir nossos esforços. Será preciso desenvolver a intelectualidade primeiro, para desenvolver a moralidade. Buscar a moralidade sem intelectualidade pode nos levar ao fanatismo, hein? Moralidade e intelectualidade é um edifício que tem que ser construído juntos. Você pode até, vamos simbolizar aqui, vamos construir uma casa. E nessa casa nós vamos usar dois materiais, o tijolo e o cimento. O tijolo é a intelectualidade. O cimento vai ser a moralidade. Você pode até acumular os tijolos um em cima do outro, sem o cimento, que é a moralidade. Ele vai até subir, mas vai chegar um momento em que ele não vai ter sustentação. Tem só conhecimento, mas não tem moral. Ele vai cair. Se você conseguir, se nós conseguirmos montar essa casa, tijolo a tijolo, com um pouquinho de cimento, ela vai se sustentar mais. É claro que normalmente há mais intelectualidade que moralidade. O tijolo é maior do que a quantidade de cimento. E normalmente é assim. Até que se encontre o equilíbrio dessas duas forças, intelectual e moral, leva muito tempo. Mas uma não pode se sustentar sem a outra. Por isso, essa casa é a nossa casa mental. Porque intelectualizados, faremos escolhas conscientes. Nós muitas vezes fazemos o contrário, escolhemos antes de saber. Antes de saber, a gente escolhe. O intelecto pode, em algumas pessoas, aumentar o poder para fazer o mal? Sim, pode, é verdade. Isso porque o egoísmo e o orgulho dominam as suas escolhas. Mas após libertar o amor preso pelo egoísmo, pelo orgulho, o avanço é mais rápido, pois os princípios que o levaram às escolhas erradas serão erradicados pela certeza, não havendo mais dúvidas. Eu lembro da transformação de Saulo para Paulo de Tarso. Foi mais rápida, muito mais rápida e muito mais racional que os 12 discípulos de Jesus, a de Paulo. Aparentemente, né? Saulo adquiriu um conhecimento muito grande. Ele era um futuro doutor da lei, muito respeitado, Saulo. Então, quando ele se encontrou com Jesus, né, apesar de ter ele propiciado muita dor e sofrimento aos cristãos, Paulo castigou muitos cristãos, perseguiu. Algumas leis foram determinadas e foram usadas depois dele, e foi criação do próprio Saulo. Mas quando se viu diante de Jesus, à porta de Damasco, ele entendeu na hora, pois sua intelectualidade era notadamente superior aos dos 12 discípulos. Paulo deixou de lado o orgulho e o egoísmo e se transformou de Saulo para Paulo na sua personalidade. Mas a gente tem que entender que Paulo não adquiriu essa certeza e fé naquela encarnação. Ele trouxe o acúmulo de várias experiências encarnatórias, culminando na completa certeza do encontro com Jesus. Gente, vocês acreditam que Jesus escolheu
uma pessoa errada para difundir o seu evangelho? Era preciso conhecimento, inteligência, perspicácia. Então, Jesus escolheu a pessoa certa, muito intelectualizado, com todas as bases morais. A gente não vai encontrar, gente, a culminância da felicidade nessa vida. Pois em um mundo de expiações e de provas, a vida atual é, em geral, com raríssimas exceções, a consequência de uma vida passada. Geralmente estamos vivendo a reparação da vida anterior, estabelecendo reconciliações com as nossas vítimas e com os nossos verdugos. Que estamos colhendo uma semeadura agora, sem que nada obste que possamos semear alguma coisa para o futuro. A nossa vida é também oportunidade de semearmos para o nosso bem. Teimar contra fazer essa viagem de autotransformação certamente irá trazer muitas consequências infelizes na nossa vida futura, como por exemplo a de muitos espíritos nas zonas inferiores, como André Luiz. A vida após o túmulo pode ser uma grande surpresa. E vamos encontrar na coleção André Luiz muitas pessoas desencarnadas sofrendo muito porque não tiveram uma base religiosa. Uma base religiosa. Eles não falaram nem religião A ou B, porque todas as religiões vão dar bases, aquela base generalizada. Pode até adotar práticas erradas, equivocadas, mas a base vai ser inserida no seu psiquismo, que dificulta o socorro de muitos espíritos no plano espiritual. E a culpa dessa impossibilidade de socorro, falta de religião. Isso não é eu que estou dizendo. Está na coleção André Luiz. Mas, lembrando, religião, não importa em que você está, o bem vale muito mais. Saber e fortalecer a crença na vida dinâmica após a morte é uma grande vantagem no além-túmulo. As religiões propõem a imortalidade da alma. Já é grande coisa. Porque a gente não vai levar nada de material para lá. Porque a alma nada leva. Então, cada reencarnação é um degrau. Um degrau que a gente vai, pouco a pouco, desenvolvendo. Subindo aos poucos. Mas viver uma experiência reencarnatória sem uma religião, segundo os espíritos, é uma tragédia anunciada. Então, terminamos aqui a nossa experiência com vocês aí de interpretação dessa mensagem. Espero que tenha levado a vocês o que eu estava querendo expressar, a utilidade da religião no desenvolvimento do espírito nesse nível evolutivo em que nos encontramos. O Ulisses, o Estélio, o Edilson Levi, a Giovana, saudade, Silvana, a Tereza, o Beto, a Dora, a Cris, a Florisa, Pamela, todos aí que estão nos assistindo, Marluce Torres, matou a saudade agora, né, Marluce? A Meireles, muito boa noite, muito grato a Glécia, Cris, a Aninha, por estarem conosco, porque a religião ainda vai fazer parte da nossa sociedade. Não adianta a gente estar combatendo, devemos combater as nossas mais opções, as nossas mais escolhas. O verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que ele empreende para conter as suas más tendências. Então, o verdadeiro espírita não tem que estar colocando a toga da justiça para tentar combater e criar uma espécie de pureza doutrinária. Não é esse o propósito do espírita. Pelo que Kardec diz, o verdadeiro espírita combate a si mesmo. Através do autoconhecimento, ele vai combatendo as suas más tendências e vai mudando pouco a pouco o seu comportamento.
lutem contra si mesmo nas suas más impressões, nos seus impulsos inferiores. E vocês vão expressar, sem darem conta disso, vão expressar amor. Toda vez que você combate os seus impulsos inferiores, você expressa amor a todos que estão ao seu redor. Porque nossos impulsos, eu tenho, você tem, todos nós temos. E esses impulsos inferiores geralmente causam danos nas pessoas. Pequenos, grandes, mas causam. E a gente não vai se livrar dele da noite para o dia. Mas devemos combater. Às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa ruim, mas a base moral que foi inserida muitas vezes por uma religião, católica, protestante, hinduísta, budista, islamista, qualquer uma, espiritista, não importa. Emmanuel diz. Gente, é Emmanuel que falou. Precisamos muito de espiritualidade. Precisamos muito de espiritismo. Mas precisamos muito mais, de aumentar a qualidade da nossa relação com Deus. Isso é mais importante. E ele chama isso de espiritualidade. Precisamos mais de espiritismo? Sim. Precisamos de espiritualismo? Sim. Mas muito mais do que isso, de espiritualidade. O nome que vocês querem dar, religiosidade, AD, qualquer um, não importa, desde que a gente entenda o que é isso. Espiritualidade é a qualidade, melhorar nossa qualidade com relação à vida imortal, porque somos imortais, filhos do Altíssimo, filhos do amor universal, mas também da justiça universal. E devemos compreender que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mas como filosofia de vida, o materialismo. Espero que tenham gostado e que tenham absorvido algo. Critiquem, discordem, concordem, não importa. O que importa é que tirem pelo menos um galinho, uma folhinha dessas informações em benefício do bem de vocês. É essa a nossa intenção. Então, muito obrigado. Vamos fazer uma prece aqui para que a gente possa... Dagmar, que saudade, Dagmar. Eita, que mentira, Dagmar. Não, que é... Mas é verdade. Espiritualidade é tudo que precisamos. Então vamos agradecer a Deus com a prece, que é importantíssimo. Gente, a prece. Vou fazer aqui um estudo sobre a prece segunda que vem. Vou sim. Porque as pessoas pensam que, olha, religião. As pessoas dizem, espiritismo não é religião, não. Uma vez eu encontrei uma pessoa que chegou lá na AME, aí disse, eu sou de outro estado, eu não vou falar o estado, e sou dirigente de uma casa espírita lá. Eu digo, é. A primeira providência que a gente fez foi tirar a tribuna. Aí ele disse que tirou a mesa, porque a mesa deixava as pessoas importantes. Quer dizer, ele sem perceber, porque ele dizia assim, a mesa dá uma impressão de religiosidade, de religião. E espiritismo não é religião. Como se a mesa fosse importante. Como se ele criou um dogma. Obrigado, Silvana. Ele sem perceber, não combatendo o aspecto religioso do espiritismo, ele sem perceber, ele agiu como um religioso, dogmático. A mesa atrapalha. O que atrapalha é o que está dentro de nós, não é o que está fora. Até no nosso lar, dos ministros, quando eles se apresentam, sentam numa tribuna, colocam-se em locais diferentes para identificar a hierarquia deles, mas eles não estão lá por orgulho, estão lá muito humildes, mas destacando-se com relação aos outros, não para humilhar, mas sim
para demonstrar que podem confiar neles, que eles estão num nível evolutivo muito grande como ministros. Então, façamos o bem. Então, a prece é um bem que se faz a si mesmo e ao próximo. Não vou estender aqui, mas prometo a vocês fazer um trabalho durante essa semana para expor na próxima segunda-feira, aqui na nossa live. Não sei se vocês gostariam. Por isso a prece é importantíssima. Vamos fazer uma prece? Vamos criar um momento de viagem interior. A prece propicia isso. E uma ligação com o Pai. Não é um ritual. As pessoas, mas a prece no início, no fim das casas espíritas, vocês falam, não é um ritual, não? Não, é prática religiosa. Como Kardec colocou lá, a oração é uma prática religiosa. Então vamos orar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai-nos força, Senhor, para vencer os nossos desafios. Os desafios morais, materiais, filosóficos, científicos, para que possamos dizer com toda certeza que confiamos em Ti, nas Tuas primícias do Teu reino, que agora está entre nós. Senhor, abençoas a toda a humanidade, que passa por uma das maiores provas da sua história. Intelectualizados, cheios de bases morais, mas sem expressar essas bases no efeito primordial que é a caridade. E essa experiência dolorosa para muitos está influenciando-nos a buscar mais sermos solidários, amigos, fraternos, familiares. Que possa essa pandemia, ao passar, manter em muitos corações esse mesmo sentimento de auxiliar o nosso próximo. Pois, mestre amigo, te pedimos permissão para concluir aqui esse momento em que buscamos entender o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos. Muita paz. Obrigado mais uma vez e uma boa noite. Um abraço enorme virtual. Até lá.